Graças pais amados, aqui estamos mais uma vez através do YouTube, separando um momento para estarmos refletindo acerca da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Ronei, pastor da Igreja Batista Liberdade de Volta Redonda, e nós estamos toda semana meditando a partir das lições da revista da EBD, Revista Palavra e Vida, distribuída pela Convenção Batista Fluminense, as igrejas batistas aqui do nosso estado. E estamos tratando do tema Vencendo as Adversidades. E hoje vamos estar meditando sobre a quarta lição, lição 4, que tem por tema Josué, quando a adversidade é a decepção. Vamos falar sobre Josué e vamos meditar sobre esse subtema, quando a adversidade é a decepção. E essa lição foi escrita pela nossa irmã Lina Silvana, lá da Igreja Batista em São Gonçalo, conterrânea do nosso irmão Marcelo, lá de São Gonçalo. Ela traz então essa reflexão na lição 4 da revista da EBD. E o texto base para a nossa leitura se encontra lá no livro de Josué, capítulo 9, do verso 3 ao verso 9, que nos diz: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, ao Gigal, e ali disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Aqui temos então uma reflexão sobre Josué. Josué foi um dos grandes nomes do povo hebreu do Antigo Testamento e certamente tem muito a nos ensinar através da sua vida, através da experiência que ele teve com Deus. A autora da lição, ela destaca que Josué foi um homem escolhido por Deus para liderar o povo na conquista da terra prometida. E ela destaca que Josué tinha algumas características importantes. Josué é reconhecido por sua paciência, por sua mansidão e por sua capacidade de liderança. E Josué, de fato, ele tinha um bom relacionamento com Deus e ele venceu muitas adversidades na sua vida. Josué era uma pessoa que confiava no poder de Deus. E essa confiança que Josué depositava em Deus trouxe a Josué e ao povo de Deus vitória nas adversidades. É interessante destacarmos, e nós conhecemos alguns momentos na vida de Josué, na sua trajetória como líder, como representante ali, como um guia do povo, representante de Deus em meio ao povo. Nós todos conhecemos a história que quando Josué então ele atravessa o povo, leva o povo à travessia do Rio Jordão, conforme lá o capítulo 3 do livro de Josué. Nós também conhecemos a história da tomada de Jericó, quando Jericó então é destruído seus muros, e então a cidade ali é tomada pelo povo de Deus, sob a liderança de Josué. Nessas duas oportunidades, Josué demonstrou uma total confiança em Deus. E diante da adversidade, Josué teve vitória na liderança do povo e conduziu o povo então até aquele lugar. O capítulo 8 também de Josué nos fala da conquista e da destruição de Ai, uma outra cidade.
No entanto, nesse texto que lemos, Josué capítulo 9, nos traz um momento quando Josué ele acaba tendo a sua atenção desfocada e ele se esquece de alguns preceitos, de algumas normas que Deus havia prescrito a ele, para que ele tivesse então vitória nas adversidades. E esse texto então nos conta que havia alguns moradores ali, né, de Gibeão, uma localidade próxima, né, onde já estavam ali o povo de Deus, né, e Josué também naquela ocasião. E eles então vão usar de um estratagema, né? Eles vão se fingir de um povo muito distante. Havia uma orientação que está registrada lá em Deuteronômio capítulo 20, que dizia que quando chegassem na terra prometida, naquelas terras, o povo deveria destruir todos os povos próximos ao lugar onde estaria o povo de Deus. Mas aqueles povos mais distantes, não haveria necessidade de serem destruídos. E se eles aceitassem em paz, né, conviver em paz com o povo de Deus, eles teriam então um relacionamento diplomático com esses outros povos. E aquele povo então, aqueles moradores de Gibeão, vai usar aqui no verso 4, está dizendo que usaram estratagema e foram e se fingiram de baixadores. Levaram sacos, né, velhos, né, sobre seus jumentos, odres de vinhos velhos, nos pés sandálias velhas e remendadas, roupas velhas sobre si, e disseram a Josué que eram pessoas vindas, né, de uma terra muito distante. E acontece que Josué acaba fazendo uma aliança com o povo, com pessoas que ele havia recebido a instrução de Deus, que ele mesmo deveria estar destruindo. Josué, então, naquele momento, ele acaba caindo, ele acaba errando, né, diante da cilada criada por aquelas pessoas. E aqui, então, a autora, né, a Lina Silvana, vai destacar que quando nós desviamos o olhar de Deus, nós acabamos caindo no erro. Né? Havia uma instrução clara de Deus para Josué, mas ele acabou se distraindo em meio às suas conquistas, às suas vitórias, e acaba errando na orientação que Deus havia destinado a ele e também ao povo. E Josué, então, ele foi precipitado naquela ocasião, naquele momento. Josué ele estava diante ali de um povo que estava tentando enganar, e ele acaba caindo, né, no engano, acaba caindo no erro, porque ele foi precipitado. E a precipitação também nos conduz ao erro. Devemos nos lembrar que ao nosso redor sempre teremos pessoas mentirosas, né, falsificadoras, pessoas que usam de estratégias, né, como atores, né, vozes mansas, pessoas astutas, espertas, que tentarão nos desviar a atenção daquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas. E a autora então da lição, ela chama a atenção, olha, cuidado com as armadilhas. Josué caiu numa armadilha. As pessoas tramaram contra ele, fizeram, né, uma encenação, criaram uma narrativa, criaram, né, todo um contexto para induzir Josué ao erro. E ele de fato errou. E aí a autora, Lina Silvana, diz, olha, cuidado com as armadilhas. E ela destaca algumas armadilhas que nós hoje também podemos cair. Ela destaca que uma das grandes armadilhas que pode nos conduzir ao erro é a falta de tempo para Deus. Certamente, né, nós vivemos uma sociedade moderna e o tempo é algo que nos falta a todo momento. Mas jamais podemos nos esquecer que precisamos separar um tempo para o nosso Deus. Ela destaca que algumas coisas também nos distraem. Nós trocamos o tempo com Deus, um tempo para a oração, por outras coisas. Por momentos na TV, né, no entretenimento, ou mesmo no celular, né, ou em outras coisas que sabemos que não nos traz uma maior comunhão com Deus. E devemos estar atentos. Josué foi iludido, né, por uma trama. As pessoas estavam ali distraindo a sua atenção e conseguiram enganar Josué.
Nós também devemos nos lembrar, além do tempo com Deus, do tempo para a oração, do tempo para a palavra de Deus, devemos também, ter cuidado para não cair na armadilha da falta de compromisso com a nossa família. Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas e se esquecem de estar atentos à sua própria casa. E por isso também tem errado, tem caído em armadilhas. E devemos ter também paciência. A grande lição que eu tiro para a minha vida nesse texto de Josué é que ele foi precipitado. Ele faltou paciência. Logo Josué, alguém que é reconhecido por sua paciência, por sua mansidão e por sua habilidade em liderar. Mas naquele momento Josué foi precipitado. Ele não teve paciência para esperar. Ele logo se adiantou em fazer uma aliança com aquelas pessoas. Mas a palavra diz ainda no capítulo 9, que depois de 3 dias, a farsa foi revelada. E Josué pôde então perceber que havia sido enganado. E às vezes para nós falta isso, falta paciência. Nós não precisamos e não devemos ser precipitados nas coisas de Deus. Deus é um Deus que controla todo o tempo. Nós precisamos examinar todas as coisas para não cairmos em armadilhas. E aqui então, nessa passagem, nesse texto, nessa experiência de Josué, nós devemos aprender que para vencermos as adversidades, precisamos confiar em Deus. Josué confiou em Deus durante a sua trajetória de vida e foi vitorioso e superou as adversidades. Mas também devemos nos lembrar de não sermos precipitados, mas termos paciência para esperar o agir de Deus e o tempo de Deus em nossas vidas. A minha oração é que você tenha, paciência. Não seja precipitado. Não tome decisões sem examinar a situação como um todo. Não se deixe distrair, melhor dizendo, não se deixe distrair por aquilo que vem para nos enganar, para te iludir. Busque a presença de Deus, pacientemente, e espere a resposta de Deus. Nós somos muito apressados, muito imediatistas, mas Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Nós estamos atravessando uma pandemia, e eu quero reforçar que a pandemia ainda não acabou. E às vezes nós nos precipitamos querendo fazer um monte de coisas que ainda não é tempo. Mas é tempo de esperar. Precisamos ser pacientes. Nós já voltamos a nos reunir em nosso templo, mas com toda a cautela, apenas aos domingos, respeitando todos os protocolos de saúde para a nossa segurança. Mas há muitos que estão afoitos, estão se precipitando. Mas a palavra é paciência para superar, para vencer a adversidade. Tenha paciência, espere o tempo de Deus. Talvez você esteja buscando algum objetivo na sua vida. Talvez seja um namoro, talvez esteja se preparando para um casamento, talvez esteja aí ansioso por uma nova colocação no emprego. Mas a palavra de Deus para você neste momento, nessa ocasião, é paciência. Não se precipite. Confie em Deus. Confie no Senhor, que Ele te dará a vitória no tempo dele, no tempo oportuno. Guarde essa palavra no seu coração. Não se deixe iludir. Não se precipite. Tenha paciência e vença a adversidade e tenha a vitória no poder de Deus. Que Deus possa ter nos abençoado através da meditação da sua palavra. E nos vemos a qualquer momento, ou aqui no YouTube, ou agora também em nosso templo. Teremos uma grande alegria em receber você e sua família também conosco, para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Que Deus mais uma vez te abençoe, a você e também a sua casa. Um grande abraço e até um próximo momento.